eu vou começar pela perna da boneca. Você vai pegar o molde, vai posicionar sobre o tecido dobrado. Aqui eu coloquei frente com frente. Depois eu coloquei o molde sobre o tecido, risquei usando a caneta Fantasminha. Para quem não sabe, é uma caneta que apaga com o calor. Eu vou deixar link aqui da Shopee, caso você queira adquirir junto com os refis. É importante você ter no seu ateliê, porque facilita demais. Você vai riscar e depois que costurar em cima do risco, passa o ferro que essa marcação vai apagar, ok? Então, aqui, ó, coloquei o molde, risquei e iniciei a costura aqui com retrocesso no começo. Fui seguindo a costura em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando essa abertura aqui para desvirar. Então, depois de costurar, você vai desvirar e vai ficar assim, ó, tá? Agora que as pernas estão desviradas, nós vamos reservar. E aqui eu peguei um tecido dobrado, posicionei frente com frente e coloquei o molde sobre o tecido. Olha só, o mesmo tecido que eu usei para fazer as perninhas, tá? Então, aqui vocês vão notar que tem uma linha indicando que vocês vão dobrar para poder riscar no tecido. Então, isso aqui, gente, é para simular uma meia calça. Por isso que eu tô fazendo essa parte com o mesmo tecido, a mesma estampa aqui das perninhas, ok? Bom, posicionei aqui, olha só, e risquei, depois cortando o tecido, deixando uma margem de costura. Então, é só riscar e olha só, fica assim. Agora, a gente vai abrir aqui, ó. Eu não vou tirar o alfinete, que é para não desalinhar. E agora, nós vamos fazer o seguinte. A parte de cima, você vai riscar no tom de pele que quiser. Aqui tô usando o algodão cru, mas se você quiser uma bonequinha negra, você pode fazer com tricoline 100% algodão, tá? E fiz a mesma coisa. Risquei somente a parte de cima e recortei, deixando uma margem para costura, tá bom? Agora, a gente vai unir frente com frente aqui, dessa parte com essa. Eu já mostrei esse processo de costura em outros vídeos, mas se você chegou agora no canal, tá começando, iniciando a fazer as bonecas, não tem problema. Eu vou explicar tudo direitinho para que não haja dúvida. E se houver dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou respondendo os comentários aos poucos, tá? Peguei aqui direito com o direito da parte de cima do corpinho e vou alinhar bem. Corte do tecido alinhado com o corte do outro tecido aqui. E é só fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, aqui, ó, em cima desse risco que a gente fez com a caneta, tá? Desde o começo aqui do tecido, costura com retrocesso até a outra ponta. Do outro lado, você faz a mesma coisa, ó. Não tem nenhum segredo, não é difícil de fazer. Você vai fazer a mesma costura, direito com direito, alinha bem. E costura com o ponto reto da sua máquina, com retrocesso no começo e no final. Olha aqui, gente, já costurei unindo as duas partes, tá? E aqui é só abrir onde ficou a união dos dois tecidos, vincar, para facilitar na hora que for fechar tudo isso com uma costura. Bom, agora a gente vai tirar esse alfinete daqui de baixo e vamos embutir as perninhas. É outra forma de você colocar pernas nas bonecas. Ou você costura da forma como eu já expliquei em outros vídeos, com outros modelos de bonecas, ou você pode fazer da forma como eu vou explicar agora, tá? Aqui, nós vamos fazer o seguinte, deixar tudo alinhado e vamos embutir as pernas. Você tem a perninha aqui já pronta, você vai virar aqui pra frente, onde ficou a costura,
vai abrir assim, ó, o tecido e vai unir essas duas pontas daqui de cima, dessa forma aqui, tá? Pronto. Agora, nós vamos fazer o encaixe aqui no corpinho, para poder finalizar com uma costura de segurança, prendendo as perninhas antes de fechar o corpo todo. Nós vamos virar as perninhas assim, para cima. Os pés vão ficar dessa forma e você vai alinhar uma do lado da outra aqui dentro, tá bom? Então, você põe aqui entre um tecido e outro e posiciona as perninhas. Lembra que aqui a gente precisa de um espaço para fazer a costura, então não pode ficar muito próximo aqui do comecinho do tecido. E é só alinhar, se certificar de que vão ficar na mesma altura. Dobra isso aqui para facilitar na hora de costurar. E começa a cobrir com a outra parte do tecido. Aí, você vai fazer o seguinte, eu tô mostrando aqui rapidamente só para vocês entenderem como vai ser essa costura, tá? O ideal é que na medida que forem alinhando as pernas, posicionando aqui, você já vá colocando os alfinetes, para não ficar saindo do lugar. Então, aqui eu tô mostrando rapidamente, mas eu ainda vou alfinetar tudo com maior cuidado antes de costurar. Bom, depois que você posicionar e deixar aqui tudo certinho, aí sim, você vem com uma costura de segurança só para garantir que essas perninhas não saiam do lugar. E vai fazer essa costura com retrocesso no começo e no final, aqui, começando pela base, já para prender as pernas, tá? Então, faz a costura do comecinho aqui do tecido, do corte do tecido, e pronto. Aí, depois, é só dobrar, cobre tudo isso aqui, alfineta, e depois faz uma costura começando pelo pescoço. Não se preocupe, porque dá tranquilamente para desvirar as perninhas, o corpo todo por essa abertura do pescoço, tá bom? Então, aqui você começa a costura, alfineta tudo, inicia aqui com retrocesso, vai seguindo e finaliza aqui com retrocesso novamente. Ou você pode passar por cima da costura de segurança que foi feita lá no comecinho, pode vir seguindo aqui e finalizando no outro lado, aqui no cantinho superior, tá bom? Então, vai ficar tudo costurado, com exceção dessa parte aqui do pescoço, que é por onde a gente vai desvirar toda a parte do corpinho. Eu vou alfinetar tudo isso aqui com calma, vou costurar e volto para mostrar para vocês antes de desvirar. Depois de costurar tudo, olha só como fica, gente. Cortei o excesso aqui, ó, de tecido. E agora, é só passar o ferro para apagar a marca da caneta e desvirar tudo isso pela abertura do pescoço, tá bom? E aqui, eu coloquei o molde da cabeça, risquei sobre o tecido dobrado, aqui tá frente com frente também. E depois costurei tudo sem deixar nenhuma abertura. Iniciei com retrocesso no começo e no final e fiz um corte apenas em uma parte do tecido, tá? Do outro lado fica inteiro. É por aqui que você vai desvirar, preencher com a fibra e depois fechar a abertura com uma costurinha simples à mão mesmo. Aqui também, tá bom? Eu vou reservar, porque vou preencher depois. E aqui, para fazer o bracinho, também não tem nada de complicado. Vocês vão entender perfeitamente como fazer, porque é fácil. Aqui eu tenho um molde, você vai posicionar o tecido direito com direito, e aqui vai riscar usando esse molde. Depois que riscar, você vai iniciar a costura com retrocesso no começo, aqui em cima do risco,
e finaliza aqui do outro lado, deixando a abertura para desvirar. Depois que costurar em cima do risco, aí sim, você recorta todo o excesso de tecido, desvirar e preencher com a fibra. Aqui eu já tenho 2 bracinhos preenchidos, que eu fiz para adiantar o processo. Mas eu já expliquei inúmeras vezes aqui no canal como fazer isso, então não é segredo para quem já me acompanha. Tá aqui, ó, preenchido a abertura que ficou aqui atrás do bracinho. Eu costurei e tá aqui, prontinho para depois encaixar no corpo. Vou reservar. Depois de desvirar todo o corpinho dela pela abertura do pescoço, eu preenchi com fibra e fiz a costura à mão mesmo para fechar as aberturas, aqui atrás das pernas também. Uma dica, se você quiser essas perninhas assim bem soltinhas, maleáveis, o ideal é que você não preencha com tanta fibra quando chegar aqui nessa parte de cima, tá bom? Então, diminui para que ela fique assim, com as perninhas soltas. Se você quiser que fique tudo muito firme mesmo, então você preenche com fibra toda essa parte aqui, tá? Então, vai do gosto de cada um. Eu queria que ela ficasse assim mesmo. E aqui, gente, é só costurar a cabeça na frente do pescoço. Dessa forma, você define aí a altura ideal que você quer. E atrás, você vai dar uns pontinhos, tá bom? Você usa a linha 10 ou outro fio resistente que você tem aí, para poder fazer uma costura. Indo e voltando até ficar bem firme e pronto. Aí depois a gente passa para pintura do rostinho, que é bem fácil, tá, gente? Muito simples, a cabeça é bem pequena, não precisa de molde para fazer olhinho, é tudo muito simples mesmo para iniciante. Bom, aqui eu vou costurar e volto para mostrar para vocês e a gente dá continuidade. Já costurei. Fica meio bagunçado aqui atrás, mas não tem problema, depois a lã vai cobrir tudo isso. Vou deixar a pintura para depois. Aqui, nós vamos fazer o seguinte, para costurar a roupinha dela. Eu tenho um pedaço de tecido, são 26 centímetros por 11. 26 centímetros por 11 centímetros. E essa outra parte tem 26 centímetros por 4, tá bom? Então, anotem aí, ou então façam na medida que vocês quiserem. Aqui, nessa faixa de 26 por 4 centímetros, eu vou dobrar para fazer uma bainha bem fininha aqui embaixo, tá? E vou passar a costura com retrocesso no começo e no final, somente aqui embaixo. E aqui em cima, vou fazer a mesma coisa, dobro 2 vezes e faço uma costura reta de uma ponta à outra, tá bom? Depois de fazer essas costuras, a gente vai unir aqui, ó, onde tá o corte do tecido, vamos fazer a união desses 2 tecidos, colocando frente com frente. E vamos fazer uma costura com retrocesso no começo e no final aqui. Depois é só passar um zigue-zague como acabamento aqui no corte do tecido. Depois é só virar e essa parte de baixo do vestido vai estar decorada. Lembrando que isso aqui é opcional. Se você quiser, pode fazer o corte do tecido com as medidas aqui dessa parte, no caso 26, e aí você conta a medida aqui dos 2 tecidos para fazer um vestidinho sem nenhum detalhe. É opcional, ou então você põe um bico bordado ou rendado aqui embaixo. Mas eu prefiro fazer assim, porque eu tinha esse retalhinho com essas flores natalinas. Então, eu vou fazer dessa forma. Vou para a máquina, fazer a costura aqui e depois o acabamento com zigue-zague. Aqui, eu vou fazer a costura, dobro 2 vezes e vou costurando até o final para fazer o acabamento. E aqui também, ó, vou dobrar 2 vezes e fazer a costura de uma ponta a outra. Depois que eu finalizar tudo isso, eu volto pra gente continuar. Já costurei e olha só como fica. Fiz o acabamento com zigue-zague depois, de uma ponta a outra. E aqui, você pode fazer uma costura rebatendo, bem próximo do encontro dos 2 tecidos, tá bom? Pode fazer essa costura e depois é só unir direito com direito, alinha bem essa lateral e faz uma costura
com retrocesso no começo e no final aqui do lado. Depois faz o acabamento com zigue-zague novamente. Já fiz a costura aqui de uma ponta a outra e agora é só desvirar, fazer uma costura em toda a volta aqui na parte superior. Eu vou começar aqui onde tem o encontro das costuras, porque vai ficar no lado de trás. Eu tô usando uma linha de crochê e com agulha comum você vai fazendo essa costura em toda a volta. Depois é só franzir no corpinho da boneca. É uma boneca para iniciante mesmo. Quem já me acompanha viu outros vídeos fazendo dessa mesma forma. Olha só, já franzi toda essa parte superior e agora eu vou amarrar aqui no corpinho dela, vou definir a altura que eu quero. Vou pôr alfinete, que é para não ficar saindo do lugar, e a parte da costura tem que ficar bem centralizada nas costas dela. Assim, ó. Aí vou franzindo e depois amarro, que é para não ficar saindo do lugar, tá bom? Feito isso, o próximo passo é você pegar uma agulha para boneca de pano, dessa grande. Tô usando a linha 10 e agora é só posicionar os bracinhos. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai pôr sobre o vestido e depois vai perfurar o corpo até atravessar aqui do outro lado, para encaixar o próximo braço, tá bom? Eu vou amarrar aqui com calma para começar a fazer essa costura junto com vocês. Prontinho, já amarrei aqui e agora eu vou perfurar o corpo dela, atravessar aqui, ó, para poder encaixar o outro bracinho e fazer a costura prendendo os dois braços ao mesmo tempo, tá? Ó, atravessei. Perfuro na parte interna do braço e faço isso aqui. É assim que eu faço a costura dos membros nas minhas bonecas. Mas se você já estiver acostumada a fazer de outra forma a costura dos bracinhos, não tem problema. Faz aí do jeito que você tá acostumada a fazer, tá? Bom, tá aqui, já atravessei, vou encaixar nesse mesmo furinho. E vou puxando. E pronto, gente, é só você entrar e sair sempre nos mesmos furos para que não fique uma costura bagunçada. É basicamente isso, não tem nada de difícil, mas se você sentir dificuldade, tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou respondendo aos poucos os comentários de vocês, tá? Olha, tá aqui. Acho que eu vou passar só mais uma vez desse lado e vou arrematar a costura embaixo do bracinho. É para ficar escondido o acabamento. Ó, acho que já tá bom. Vou dar uma volta aqui na parte interna do braço, passo a agulha aqui nesse espaço e puxo.
Vamos ao passo a passo do gorrinho dela. Aqui eu peguei o retalho, dobrei e fiz o risco, deixando uma margem de costura, tá? Em toda a volta. Depois eu vou recortar. Primeiro, olha só, risquei usando a caneta fantasminha. E agora vou fazer 2 dobrinhas aqui na parte de baixo, já para fazer o acabamento do gorro, tá? Aqui, ó, vou fazer de uma ponta a outra a costura com retrocesso no começo e no final, com um ponto reto da minha máquina, tá? Depois, aí sim, eu vou dobrar aqui, frente com frente, para poder iniciar a costura com retrocesso no começo, vou seguindo em cima do risco e finalizo aqui. Feito isso, aí sim eu vou recortar aqui em toda a volta para poder desvirar e pôr na cabeça da boneca. É só isso, gente, tá? Então, vou para a máquina fazer o acabamento aqui embaixo, depois vou dobrar, costurar e recortar o excesso de tecido. E é isso. Simples assim, não tem nada de complicado. Vou para a máquina e volto já já para mostrar. Agora, é só dar uns piques aqui nesses cantinhos arredondados. E depois desvirar. Olha só o resultado, gente. O gorro, depois de desvirar, fica assim. E para deixar ele bem firme aqui na ponta, eu enchi com fibra. Não precisa encher até a borda, porque a gente ainda vai encaixar na cabeça da boneca. E aqui na ponta eu costurei um mini pompom, mas aí você pode colocar qualquer coisa aí para decorar. E agora é só reservar. E para os cabelos, eu tô usando sobrinhas de lã. Aqui eu tenho lã cacheada, não contei os fios, porque dá o maior trabalho para contar os fios assim, quando tá bem cacheadinho. Mas isso aqui foi sobra de outro trabalho, de outra bonequinha. E já mostrei aqui no canal, na playlist de dicas, tem um vídeo mostrando, explicando, né, como eu faço para cachear a lã. E lembrando mais uma vez, gente, isso daqui não é uma regra. Então, se você quiser fazer uma mecha com mais fios ou com menos fios, é você quem vai controlar isso aí na hora de colocar na cabeça da boneca. Da mesma forma, os centímetros. Se você quiser um cabelo com um comprimento maior, você vai fazer as mechas com fios maiores, mais alongados. Se você quiser um cabelo mais curtinho, você faz mechas com fios menores. Então, isso daí você que vai controlando, não existe uma regra em relação a tamanho, volume, na hora de fazer a boneca, tá bom? Aqui eu tenho 3 mechas medindo aproximadamente 12 centímetros, tá? Amarrei no meio, dei um nó. E aqui eu tenho uma mecha medindo aproximadamente 15 centímetros, tá? Dei um nó também aqui no meio. Bom, próximo passo é a gente posicionar as 3 mechas aqui atrás. Olha só, já vai cobrindo o acabamento aqui de costura. E é só posicionar. Aí, você vai colocando uma aqui bem próxima da outra. Se você quiser fazer 4 mechas para cobrir aqui atrás e deixar esse cabelo mais volumoso, você pode fazer também. Mas eu acho que 3 é suficiente, porque a gente ainda vai pôr o gorro. Então, não pode ser um cabelo muito volumoso. Senão, vai ficar ruim de colocar o gorrinho na cabeça dela. Bom, aqui, ó, é o suficiente para cobrir a parte de trás. E, por último, eu posiciono essa mecha de 15 centímetros. Eu vou reservar e vamos começar colando essas aqui, tá?
Bom, agora o próximo passo é amarrar aqui do lado, se quiser, tá? Mas eu não quero deixar ele solto, eu vou amarrar usando o próprio fio da lã. Amarro em cada lado para depois colar um lacinho ou uma florzinha, enfim. E aqui eu posso aparar as pontas para não deixar assim tão longo, mas isso daí você é quem decide na hora de fazer a boneca, tá? Eu vou aparar e tá pronto o cabelo, pelo menos essa etapa aqui já tá finalizada. Aí, nós vamos fazer os risquinhos no rosto dela. Agora que o cabelo já tá amarradinho, colei umas flores de massinha, mas você pode colar laço, enfim. E aqui, nós vamos fazer os risquinhos no rosto. Não existe molde para uma cabecinha assim pequena, então, vamos fazer dessa forma, riscando aqui, sem precisar de molde. Daqui da costura para cima, vocês vão marcar, olha só, exatamente 1 centímetro, tá? Da costura de baixo para cima, 1 centímetro, faz um pontinho para ser a boquinha da boneca. Prontinho, gente. Não precisa de muitos detalhes, é uma boquinha bem simples. Aqui tô usando a caneta Micron 005. Existe também caneta vermelha, tá? Marrom, dessa aqui. Então, se você quiser, pode adquirir a vermelha para riscar a boquinha. Agora, da boca para cima, olha só. Você vai marcar 1 centímetro também, para fazer o nariz. Bem de leve, dessa forma que eu tô fazendo. Prontinho. Da costura para cima 1 centímetro, faz a boca. E daqui para cima 1 centímetro para o nariz. E aqui, a gente faz do lado uma bolinha. Você pode fazer um risco oval também, se quiser, o olho nesse formato. Mas eu vou fazer um círculo mesmo. E aqui do lado também, ó. Então, não precisa de molde. E pronto. Um pouquinho mais acima, eu vou fazer um risquinho meio inclinado para ser a sobrancelha. Agora, eu vou puxar cílios aqui, no cantinho do olho. Mas você faz do jeito que quiser, pode fazer com 3. E agora, é só preencher esse espaço com a cor que você quiser. Pode ser verde, azul, marrom, preto. Eu vou fazer com a tinta preta mesmo, tá? Vou usar o boleador, ou então você usa um pincel fininho. É só preencher o espaço aqui do olho. E tá pronto. Depois é só fazer o brilho no olhinho dela. E você vai ter o rostinho pronto, fácil para iniciante mesmo. Não vai precisar de molde. E se você ainda não tem segurança para fazer a pintura assim, direto na bonequinha da encomenda, você faz umas cabecinhas a nível de teste mesmo. Pega uns retalhinhos, vai fazendo as cabeças e vai pintando o rostinho até se sentir segura para fazer numa encomenda, por exemplo. Isso aqui você pode fazer para presentear,
pode fazer para vender, enfim. Já limpei aqui o boleador. E antes de fazer o brilho no rostinho dela, deixa secar um pouquinho. Não vai demorar, porque não foi feito o olhinho com muita tinta, não precisa. E daqui a pouco tá secando. Enquanto isso, eu peguei 2 fios aqui, ó, do cabelinho dela, da mecha. Vou passar numa agulha para boneca de pano, nessa brechinha aqui da agulha, pra gente poder encaixar o gorro. E vocês vão entender por que eu tô fazendo isso. Ó, passei os 2 fios. E o próximo passo é a gente encaixar aqui no topo do gorrinho dela, perfura com a agulha para boneca de pano, para passar os fios aqui, ó, tá bom? Já passei, olha só, já posso tirar a agulha e aqui ficou bem encaixado. Não precisa colar, já que tá fazendo dessa forma. Agora, eu vou pegar uma argola. Essa argola, gente, é vendida em lojas de artigos para artesanato. E isso daqui é para fazer porta-guardanapo. Eu tinha essa aqui, então eu vou usar, porque eu quero pendurar num prego. Você pendura na parede ou na porta, enfim. E aqui eu vou amarrar nessa argola. Então, usei o próprio fio do cabelo dela para poder fazer isso. Agora é só cortar as pontas e tá pronto para pendurar onde você quiser. É opcional, se você quiser, pode fazer essa bonequinha para presentear ou vender sem esse detalhe, sem o gorro, mas eu quis fazer assim para dar essa ideia para vocês. Olha só que bacana, né? Bom, agora vou fazer o brilho no olhinho dela, para finalizar isso aqui. Eu vou pegar alguns enfeites de Natal e vou amarrar nas mãozinhas dela, para deixar tudo bem natalino, bem bonitinho. Olha só, fiz aqui o brilho. Depois eu vou reforçando com mais tinta, se necessário. E tá pronto o rostinho. Bom, gente, esse é o resultado. Olha só que fofa, né? Eu espero que esse projeto te ajude, te inspire a fazer outras peças. Você pode fazer ela com cabelinho ruivo, com o cabelo preto, pode fazer uma bonequinha negra, enfim. Soltem a criatividade, façam, vendam ou então usem esse projeto para presentear. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e é uma boneca econômica. Vocês viram, não precisa de muitos tecidos para poder fazer. Também não gasta muita fibra para preencher esse corpinho. É uma boneca bem magrinha, ó. O corpo bem
pequeno comparado a outras bonecas, então significa que dá para você fazer várias, é só se planejar. E aqui eu já coloquei a calcinha, lembrando que essa calcinha aqui foi feita usando as mesmas dicas e medidas lá da bonequinha que eu fiz para o Natal, essa daqui que vocês estão vendo. Então, não se preocupem, eu vou deixar também aqui na descrição o link desse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Aí você assiste lá e aproveita para poder fazer a calcinha, porque eu usei as mesmas medidas. Agora, é só pendurar na porta, na parede, onde você quiser. E também colocar alguns enfeites natalinos aqui, amarradinhos nas mãos, para poder dar um charme a mais nessa peça. Outra dica é você aproveitar essa argola que ficou aqui em cima e pendurar na árvore de Natal. Coloca bem na frente, eu tenho certeza que vai chamar a atenção. Soltem a criatividade, façam várias. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não saia do vídeo sem deixar o like e sem se inscrever no canal. Até um próximo passo a passo. Tchau, tchau!